meu nome é Daiane Teixeira, sou psicopedagoga clínica institucional, fundadora do Centro de Integração e Aprendizagem aqui em São José do Rio Preto, atendo crianças, adolescentes, adultos e idosos com dificuldade no ensino e aprendizagem. Eu gostaria de agradecer a Thalita Martins pela oportunidade de estar aqui compartilhando os meus conhecimentos com vocês. O meu tema hoje no simpósio é sobre a afetividade familiar como prevenção de futuras doenças emocionais. E para isso eu vou falar muito sobre Henri Vallon, que foi um médico filósofo, psicólogo, que estudou sobre o desenvolvimento infantil quanto à afetividade, e incluindo a cognição e a parte motora. Henri Vallon então fala que a nossa mente ela opera através de estímulos e que nós nos desenvolvemos na interdependência de fatores biológicos e sociais, e que o desenvolvimento infantil ele não ocorre de forma contínua e ele é marcado pela descontinuidade, porque nós somos seres diferentes, pensamos diferentes e agimos diferentes, né? E aí aonde aparecem as crises e os conflitos, que são resultados do amadurecimento nervoso. Que esse amadurecimento nervoso, ele nos traz possibilidades, né, de novos estímulos, de estímulos diferenciados, e que essas crises e esses conflitos, então, emergem os pensamentos e a inteligência. E a inteligência, ela surge após a afetividade. E a inteligência, ela vem de dentro da afetividade. E as duas têm uma relação de conflitos. Você pode estar se perguntando, nossa, Daiane, mas por que tudo isso? Nós precisamos entender o quão é importante a questão da afetividade desde do nosso surgimento, desde que nascemos, né? Até os 2 anos, né, nós precisamos somos totalmente dependentes de um adulto, seja o âmbito familiar que for, né, independente de você ser criado por mãe, por pai, por vó, por tia, né, nós precisamos de um adulto. E criança, a linguagem da criança, a comunicação da criança, ela é feita através do choro, através do grito. Então, como é importante o olhar do adulto para essa criança? Como que é importante o estímulo, né, para que apareçam os conflitos e as crises e a inteligência? E então é um círculo vicioso, né, que faz com que tudo surja, né, na vida da criança, que tudo apareça na vida da criança, inclusive a dificuldade na aprendizagem, inclusive a questão da afetividade ou não, como que a criança vai ser inserida, né, no ambiente escolar, porque nós sabemos que nosso histórico familiar, ele se estende, né, no decorrer da nossa vida. E aí, o ambiente escolar, o ambiente de amigos, isso daí vai ser influenciado com os estímulos da afetividade que foi feita lá atrás, né? Então, nós sabemos que para a criança é importante esse vínculo, esses estímulos, essa afetividade, né? Que tanto Henri Vallon fala, e é por isso que eu amo trabalhar, né, a questão da afetividade no âmbito escolar, no âmbito familiar, dentro do consultório, entre amigos, né, a importância da afetividade. E qual é a definição, na verdade, para a afetividade? Então, a afetividade é a capacidade de sermos afetados negativamente ou positivamente. E aí, de que maneira, né? Eu faço essa pergunta para você. De que maneira você está afetando as pessoas que estão à sua volta? De que maneira? Positivamente? Negativamente? Porque isso vai ser espelhado no decorrer da vida do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, seja a pessoa que está ao teu redor, né? E aí eu sempre me pergunto que legado que nós estamos deixando para as pessoas que estão ao nosso redor.
Então, voltando para Vallon, a gente vai começar a falar sobre os estágios do desenvolvimento, né? No decorrer aí da infância, da juventude e até a adolescência aí, que é mais ou menos calcula-se 12 anos. Vamos lá? Esse material do YouTube e eu achei bem válido compartilhar com vocês. Então, a Henri Vallon fala sobre os estágios, né, de desenvolvimento infantil, e um dos estágios é de 0 a 1 ano, que é o impulsivo emocional, que são os movimentos complexos, né, que o bebê começa aí nessa idade. Cada criança, né, constrói a sua própria identidade e através dos movimentos, como eu havia dito anteriormente, que eles estão em descontinuidade, né, a todo tempo. Mas a função inicial dessa emotividade, desses movimentos, de tudo, né, é a necessidade que eles têm de terem a mãe, né, ou um adulto nessa fase que eles necessitam, né, por um bom tempo, aliás, da ajuda aí de um adulto, do intermediário, né, que está aí, e é a partir, né, das expressões emotivas, do grito, do choro, a expressão facial, a agitação corporal, que o bebê comunica, né, as suas necessidades, que na verdade é uma comunicação bem primitiva, né, mas na verdade é a porta de entrada da criança para o mundo da cultura adulta, que aí ela vai mais ou menos até 1 ano, né, essa comunicação primitiva. E mais ou menos na fase de 3 meses, né, que a criança começa a ter um vínculo mais forte com o adulto, que é o olhar, a expressão facial com um sorrisinho, né, que ele identifica o adulto pelo olhar, né, e aí o seu desenvolvimento está um pouquinho mais avançado, e na verdade ele está aprendendo a agir diretamente, né, socializando ali, na verdade ele está agindo diretamente à afetividade, aos estímulos, tudo mais, e ele está ali já criando a sua autonomia. E aqui, ainda nessa fase, né, de 0 a 1 ano, a criança ela começa num processo de socialização, né, que nada mais é que a exploração do ambiente físico. Que na medida que a criança vai aprendendo a segurar as coisas, tem muitas mães, né, igual no meu caso, que a gente fica meio perdida na hora que as crianças começam a explorar a cozinha, o armário, a tirar as coisas do armário, a entrar dentro do armário, né, a tirar todo o mantimento e panela, né, na verdade ela está explorando o ambiente físico. E ela está explorando, à medida que ela vai conseguindo segurar as coisas na mão, né, ela vai se deslocando conforme as suas capacidades cognitivas. E isso está sim relacionado à afetividade, né? Na verdade, ela começa a ficar dependente de si mesma, né? E começa a ficar independente das pessoas que a cercam. E nesse agir, nessa exploração, nesse movimento todo, né, a criança começa, aquele negócio, gente, de assimilar na verdade, ela tem uma continuidade, aí é uma descontinuidade porque ela assimila, ela acomoda e ela desfaz aquilo que ela assimilou, né, e ela vai se projetando através dos seus movimentos motores. E pouco a pouco, os motores, esses movimentos motores, que na verdade são as expressões, eles vão diminuindo, aliás, desculpa, e ele vai cedendo lugar a um ato mental, né? E aonde que o desenvolvimento da fala começa a surgir. E o pensamento ele vai se desenvolvendo pelo poder da fala. Então, ele vai começando a deixar de ser mais expressão para começar a ser mais linguagem,
né? E é um salto qualitativo no desenvolvimento infantil. Mas para isso é necessário a vivência, a estimulação, a afetividade. E essa vivência motora do mundo, ela começa a ser inibida pela criança para que a vida mental dela se floresça. E aí a criança começa a ficar mais autônoma, né? Aí o estágio sensório, motor e projetivo, que é de 1 ano a 3 anos. É onde a criança se depara com conflitos, né? Muitas vezes nessa idade, algumas crianças começam já a ir para a escolinha, ir para a creche, né? E aí o seu ambiente, na verdade, o seu acervo pessoal, ele começa a ser um pouco mais ampliado, né? E a criança se depara com conflitos. Olha que bacana. E conflito que envolve, por um lado, o seu desejo pela autonomia e, por outro lado, o fortalecimento de vínculo com a família. Porque quem é mãe que está, né, me ouvindo, que já não passou por aquele desapego, né, na escola. E esse processo é um processo importante para a formação da personalidade da criança. E é uma tarefa, por que não, psíquica, para nós, adultos, e para eles também. E é muito importante esse estágio, a criança, ela ter esse momento, apesar que algumas famílias, né, preferem, a mãe ou o pai prefere que a criança vá para a escola um pouco mais tarde. Opinião própria minha, eu até como pedagoga e psicopedagoga, eu acho de muita valia a criança já a partir de 3 anos ter esse contato, né, com outras crianças, com outro tipo de ambiente, até porque para ela explorar, né, outros ambientes que não seja a casa, aquele espaço que a gente, né, no mundo que estamos hoje, a gente quer ficar ali, né, numa redoma. Então é importante, e nessa fase de 1 a 3 anos, a criança ela começa a se negar e a negar os adultos. E muitas vezes se opondo a eles, viu? Se opondo aos pensamentos e às falas e tudo mais. Para que isso aconteça, essa oposição, ela precisa de uma consciência de si mesmo e das suas relações com o mundo. Então, é por isso que eu bato na tecla em falar que eu acho muito importante a criança ir para a escola nessa fase. Mas aí cada um, lógico, né? Então, aí nessa idade aí de 1 ano, a criança, ela começa a exploração. Gente, nós estamos falando aqui de crianças, de pessoas padrão, tá bom? Claro que para eu saber se a minha criança é padrão ou não, se ela vai apresentar algum tipo de dificuldade na ensino-aprendizagem, no desenvolvimento cognitivo e tudo mais, eu preciso de uma equipe multidisciplinar para diagnosticar isso e o trabalho de neuro e tudo mais. Eu estou falando de crianças padrão, de pessoas padrão, tá? Que são taxadas pelo mundo como normais. Taxadas pelo mundo como normais, tá bom? Então, nessa fase, a criança começa, né, a exploração em casa, até em casa mesmo, né? Que começa a segurar as coisas, começa a ter a sua própria escolha, começa a se deslocar de um lugar para o outro. A sua capacidade cognitiva, ela aumenta, né? Ela aumenta. Então, assim, a criança que não conseguia pegar no lápis, a criança que não conseguia pegar de forma correta, né? Conseguia fazer algumas garatujas. Garatujas são aqueles rabiscos que não precisamente tem formato, mas para ela, sim, é um desenho significativo, né? E aí, nessa fase também começa a vida escolar, né? A vida escolar, ela se inicia nessa fase. E aí, a família se flexibiliza
e a criança intencionalmente vai começando a ir para a sua autonomia. Uma vez que a vida no ambiente escolar, ele exige que gradativamente ela se realize com as escolhas por si, né? Então, os atos mentais dela começam assim a ter um propósito, né? Ele começa assim a ter atos motores, desculpa, intencionais, né? E o desenvolvimento da fala é importante também, porque é daqui que eles começam a se comunicar oralmente, né? E é em situações conflituosas. Enquanto ele vai né, nesses atos mentais, se projetando, nos atos motores e tudo mais, a fala, ela começa a surgir, né? E aí, o estágio do personalismo, né? E tem algumas crianças que nessa fase têm a personalidade já bem forte, né? Que é nessa fase que se desenvolve a indicação por uma série de pensar, né? Com as quais as crianças convivem particularmente aquela admiração, a mãe, elas começam a associar. Tem muitas crianças, né, que nessa idade já tem o seu super-herói preferido, né? Então ela começa a ter uma admiração maior ou pela mãe, ou pelo pai, ou pelo professor. E a imitação nessa fase está muito aguçada, né? Porque na verdade ela é uma inserção social, no qual se diz respeito à atividade que ela está nessa fase. Então nessa fase se manifesta de modo mais intenso o que importa, né, para ela. E aí que começa a aparecer a autonomia. Eu sofri muito, né? Graças a Deus, eu sou mãe de dois, um adolescente e um adulto, né? Mas pra gente que é mãe é complicado a gente ver nossos filhos como adultos, né? Mas a autonomia começa a aparecer aí. Então, como eu tinha falado, né, anteriormente, os super-heróis, a sua personalidade, a admiração, né? Os adultos, muitas pessoas têm uma fala de que criança não mente, mas criança mente sim, tá bom? Criança mente sim. E muitas vezes, o que eu falo muito é que criança muitas vezes não mente com intenção de prejudicar ou de fazer mal para alguém, tá? Eu não quero generalizar, eu não quero criar polêmica sobre isso. Mas assim, algumas crianças, elas mentem, mas para qual é a palavra? Se beneficiar, entendeu? Mas não que ela que minta porque tá querendo fazer mal para alguma coisa, né? E aí ela começa a ter a consciência de si, da família ali, né? Então ela já começa a identificar uma família hoje em dia padrão, pai, mãe, irmão, irmã, né? Às vezes a avó e o avô que mora ali perto. Então ele já começa a conscientizar que cada pessoa tem o seu espaço na sua casa e é de grande valia, né? E até o objetivo de toda essa fala é de grande valia que essa criança ela tenha de verdade a proximidade, que ela tenha e que ela saiba qual é o espaço de cada um que está ali na sua casa, no seu âmbito familiar, que ela saiba o papel de cada um na sua vida e com quem que ela pode contar, né? É muito importante isso aí. Continuando. E aí, né, é aonde começa aí nessa vida escolar aí, a sua autonomia está super em alta, a criatividade, os interesses pelo mundo externo, que geralmente são os aspectos que predominam aí a afetividade, os aspectos do mundo interno dela, né, que muitas vezes é abstrato. Então aí é onde a criança começa a ter a sua autonomia, ela tem um maior controle de habilidades, da sua memória,
da sua capacidade de memorizar as coisas, tem mais controle, atenção, né? E tem algumas, ela realiza algumas escolhas, então eu escolho hoje, de repente, dependendo do seu convívio familiar, eu resolvo hoje ir de camiseta e não de blusa de frio, né? Então ela começa a ter uma autonomia de escolhas do que usar, do que vestir. Então, né, voltando a falar novamente, né, da autonomia, que agora ela está presente assim piamente, né, na vida da nossa criança. E é onde a imitação, né, ela tá assim super aguçada. Porque eu falo por experiência, né, como pedagoga, que na escolinha ali a gente faz o canto, né, geralmente o canto da casinha, o canto da escolinha, e a gente vê como que é a imitação da vivência da criança, né? Que ele começa a imitar, a criança começa a imitar a mãe, ou imita o pai, ou imita a avó, né? Ou a tia, ou no cantinho da escolinha imita a professora, o modo que a professora fala dentro da sala de aula, né? E ela tem pensar, ela já se sente um ser pensante, né? E a admiração que ela tem com os adultos, tá muito aflorada nessa parte, né? E aí o estágio categorial, né, que é de 7 a 12 anos, ele fala sobre explorar e conhecer o seu meio físico, o seu meio social, né, o seu mundo interno, o seu mundo externo, né, e as suas transformações. E muitas vezes algumas coisas são predominantes nessa idade. O seu mundo externo e interno, com ações conflituosas, o seu coração, a sua vida sentimental, a sua vida particular, o seu seio familiar, né? As suas ideias, né? Elas começam a ter uma intenção muito forte aí, qual é a palavra? Uma intencionalidade maior, né? E aí a criança nessa fase, eles têm um interesse pelo mundo externo, e que na verdade eles são abstrato do mundo interno, né? E que o desenvolvimento da inteligência da criança passa a ter maior controle, né? E aí a sua memória voluntária, a sua atenção, o seu modo de memorizar as coisas, as suas habilidades, a sua capacidade de memorizar, elas são as coisas intencionais, elas têm um maior controle, né? E um estágio da adolescência que eu acho que é um estágio bem assim, sabe? Bem para nós pais, é bem maçante, né? E é um estágio de modificação corporal, né? É onde que as coisas se resultam geralmente nas ações dos hormônios, né? Que influencia os adolescentes a buscar uma nova personalidade. Em função disso, as rupturas do equilíbrio afetivo do adolescente, eles começam a querer compreender as suas inquietações, os seus desejos, né? A sua real identidade. E como é importante a sua real identidade e personalidade, viu? E como é importante que os adultos ao seu redor, eles percebam essas necessidades e que apoiem, né, o adolescente para uma conversa, para uma mudança, né, para uma curiosidade, mas além de apoiar, é muito importante que se estabeleça limites, né? Limites, que a criança pequena ela quer se identificar no adulto pela imitação. E na adolescência, o indivíduo ele deseja diferenciar-se do adulto,
Porque, a princípio, ele imita. E depois ele quer ser diferente, né? Então, o que será que nossas crianças têm imitado? Será que têm imitado coisas boas? Né? Porque aí na adolescência ele vai querer mudar, ele vai querer se transformar. E se ele sempre imitou uma coisa boa, geralmente, muito provavelmente, ele vai se transformar em coisas diferentes, mas em coisas boas, né? E nessa fase, é comum que a afetividade apresente como um contorno, né? E que a criança, o adolescente, no caso, ele seja mais racional, né? E que isso leve o adolescente a criar uma teoria sobre os seus relacionamentos com pessoas com pessoas, como dizer, boas, né? Com seus relacionamentos, a gente deseja sempre que os nossos filhos, nossos sobrinhos, eles tenham relacionamento com pessoas de boa índole, né? Um relacionamento saudável, compreensível, né? Que ele entenda esse universo afetivo e que ele saiba resolver os seus conflitos, as suas inquietações, os seus desejos, né? E que a sua real identidade, né, seja por uma identidade de um caráter, né, bom, porque ele a todo tempo, o adolescente, ele quer uma autoafirmação, né, como forma de lidar com essas transformações corporais e psíquicas. Eles precisam de autoafirmação a todo tempo, de pai, de mãe, de amigos, né? E na verdade, essas transformações corporais e psíquicas, ela nada mais é do que a maturação, né, sexual. E Vallon afirma que o desenvolvimento não se encerra na adolescência. Ele vive, né, em descontinuidade. E muitas vezes a gente fica nessa apreensão, né, de adolescência, que na verdade é uma fase difícil, tanto para eles quanto para nós que somos adultos, né? E a intencionalidade de mudar muitas vezes não é para si, mas é para o conflito interno que eles passam e muitas vezes para querer também desafiar, né? Eu tenho essa foto aí que me fala muito da minha vida, porque a minha filha, quando fez 13 anos, quis raspar a cabeça, assim, não tanto quanto essa moça da foto, mas ela raspou da metade para baixo, quis pôr o piercing no nariz, e eu não fui ao contrário desse desejo dela, sabe? Eu deixei porque a gente sabe que, né, estudos, minha vivência mesmo, sabe que proibir, né, o que é proibido, então pode ter uma intencionalidade maior aí, né? Então eles começam então nessa fase aí do adulto para adolescência, a gente tem os contornos racionais, eles se tornam um pouco mais compreensível conforme eles vão amadurecendo, o universo afetivo deles é um pouco melhor, né? A compreensão vai aumentando, e aí tá o slide que fala, né, sobre a autoconformação, das transformações, tudo mais. E aí Vallon fala que a afetividade, a cognição e a interação, ela é um longo caminho, né? E elas andam juntos, né? Elas não são dissociáveis, né? Elas são entrelaçadas e elas têm uma relação e uma correlação sobre tudo isso, né? Então aqui está a minha referência, né, bibliográfica de onde eu peguei esse material, que é super bacana, tem umas coisas que vai além, que fala muito sobre Henri Vallon, né? Que foi, assim, para mim foi uma inspiração, né, falar sobre a afetividade, porque eu aprendi a lidar com os conflitos dos meus filhos adolescentes através dele, né? Assim, me ajudou bastante, me auxiliou bastante, né? E aí tá o meu
o meu merchan, né? Que eu não posso deixar de fazer, né? E a gente se vê já já. Então, assim, depois de todos esses slides, eu gostaria de deixar, então, para vocês o quanto é importante, né, o nosso vínculo afetivo, né, com a criança, e quanto isso vai influenciar na vida dele, na vida adulta, na vida escolar, na vida profissional, né? E não vai aparecer nada, nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de déficit, não vai aparecer. Pode ser que apareça, mas que, se isso acontecer, que ele esteja respaldado, né? No amor, na afetividade, no carinho, e saber que eles podem contar, né? No caso, que a criança pode contar com a mãe, que ela pode contar com o pai, e que é um trabalho de formiguinha, né, a ser feito, e quem sabe, se a gente olhar para o nosso próximo com mais amor, as doenças emocionais, né, elas irão diminuir, né? Quem sabe se o âmbito familiar, né, no mundo que nós vivemos hoje, que reportagens, notícias, a todo tempo pai matando filho, filho matando pai, né? Se o amor familiar estiver mesmo enfincado, enraizado, né, na família de verdade, seja ela como for, a estrutura familiar que seja, né, seja ela como for, que o amor prevaleça sempre, que a afetividade prevaleça sempre, e que, na verdade, nós tenhamos a consciência que a afetividade, ela é uma prevenção para doenças emocionais, né? E não só dentro de casa, que isso possa florescer, possa crescer e expandir para vizinhos, para amigos, para trabalho, né, em casa ou não, né? Que se a gente olhar para o ser humano, se a gente se colocar no lugar do outro, se a gente olhar com a visão de outro para outra pessoa diferente, né, a gente vai ver que o mundo pode ser muito melhor. Eu espero ter ajudado, eu espero ter contribuído de alguma forma, né, para essa formação que estamos passando esses dias, né? O meu contato, a Thalita vai pôr, né, disponibilizar. Meu contato a Thalita vai disponibilizar, e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, vocês podem contar comigo. Eu espero realmente ter ajudado, e fiquem com Deus e até uma próxima.